Oi, pessoal. Aqui é uma entrevista com a Brenda, a idealizadora do Baile Bom, e essa iniciativa faz parte do projeto de extensão Paraná Negro. Eu sou uma das integrantes, eu me chamo Giovana e curso História na UFPR, e deixar a Caroline se apresentar também. Eu sou a Caroline, eu faço Ciências Sociais na UFPR também. E é isso, então. A gente já queria agradecer desde já a você, Brenda, por estar participando e ter topado. E agora vamos deixar você se apresentar. Olá, gente. Meu nome é Brenda Santos, eu sou produtora cultural e criativa. Eu atuo com design também. E, enfim, a maioria dos meus projetos são ligados à memória, identidade e fomento da cultura negra. Trabalho bastante com festa já há alguns anos. Desde que eu comecei a atuar mais, de forma mais presente na Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, que é um clube social negro fundado no pós-abolição aqui em Curitiba, eu comecei a entender a importância de criar estratégias culturais de mobilização da comunidade negra através da cultura. Então, tenho pesquisas também, né, na área. Por exemplo, há uns 2 anos, lancei com umas amigas um projeto via Fundação Cultural que chama Dos Traços aos Trajetos, a Curitiba Negra entre os séculos 19 e 20, onde a gente mapeia, primeiro localiza os primeiros fundadores da Sociedade 13 de Maio e Uhum. desdobra sobre a presença negra em Curitiba. E óbvio que nesse livro também trata, né, da questão dos bailes e das festas promovidas pela população negra na cidade. Então, em resumo, é isso. Uhum. Então, a gente queria começar perguntando também sobre como que foi aqui em Curitiba, que você morou por um tempo. Como é que foi essa experiência? Eu voltei, né? Eu vim para Ah, cá com 8 anos. Eu vim para cá com 8 anos, é, 1988. E eu fui criada aqui, família carioca, a gente veio do Rio de Janeiro. Meu pai mineiro, mas o núcleo da maioria do núcleo familiar do Rio de Janeiro. E aí a gente vem para cá e começo enfim, vivendo a vida em Curitiba, muita diferença da cultura do Rio de Janeiro. Mas minha mãe mesmo nunca deixou que a gente se tornasse curitibana. isso é Então, bom. fez até questão de manter eu corrigir a gente no negócio do Do sotaque? sotaque, tudo, Aham. sempre. Usava arriscar é porta, você não é curitibana. E aí é isso. Aí lá fiz faculdade de publicidade e propaganda. Uhum. E na faculdade eu comecei a ter contato com produção de festas a partir da galera que produzia festas lá, mas mais ligadas a festas dos anos 50, 60, Uhum. que é quando eu começo a me aprofundar um pouco mais nessa questão de entender que você pode criar um ambiente não só sonoro, mas um ambiente onde as pessoas entrem realmente na narrativa que você está criando através da festa. Então, eu participei de uma festa chamada Greasy Party, que era inspirada no filme Grease, que se passa nos anos 50. Fiz toda uma pesquisa, até de figurino. Minha roupa era Mandei fazer um vestido tirando o molde de uma revista da década de 50. Nossa. Minha pira é essa, tipo, é fazer imersão mesmo, assim. Aham. E aí eu comecei a desdobrar as coisas a partir daí. Trabalhei com produção no Onca Bar também durante um tempo. Eu já fazia Uhum. festa, já fazia bazar, mas foi no Onca que eu consegui trazer essa ideia de que a gente pode criar realmente um ambiente e fazer com que o público participe daquilo ali, né? E daí em Sim. 2005, 2006, eu lancei uma festa chamada Sonzala, que era de discotecagem em vinil e de música negra, onde também comecei a explorar um pouco mais as minhas habilidades com design e criando. Na época não existia essa expressão design de experiência, mas foi quando eu consegui entender que a gente consegue envolver o público com marketing de guerrilha, né, fazendo coisas inesperadas, entregando brindes, deixando cheiro no ambiente, enfim. E lá eu já curtia black music já há muito tempo, sempre curti.
E lá em 2015, foi quando eu já tinha tido, eu tenho um filho chamado Caetano. Caetano estava pequenininho e eu já estava nesse desejo de voltar a sair. Eu já tinha produzido um evento na 13 também, já fazia parte da 13 desde 2006, com um grupo de percussão de Maracatu. Colaborei com algumas festas do 13, as festas de aniversário da cidade 3 de Maio. Uhum. E nessa de produzir, eu já estava fazendo o Samba da Tradição também, que é um projeto de homenagem à velha guarda do samba de Curitiba, junto com duas amigas na época. E quando acabou o projeto, e o Caetano ainda estava pequeno, mas eu estava já com desejo de sair e escutar black music de novo. E quando eu Uhum. comecei a sair, os DJs entravam todos meia-noite, 1 hora, que era o horário que eu já queria estar Uhum. voltando, porque eu estava Sim. saindo no máximo 10 horas, né? Porque eu já ia acordar cedo, porque a criança acorda cedo. Aí eu falei, quer saber? Vou voltar. E aí comecei a conversar com algumas pessoas, ó, se a gente fizesse uma festa, né? E se eu fizesse uma festa assim, assado? Pô, tô a fim de escutar samba rock, tô a fim de escutar isso. O meu processo criativo é muito da visualização primeiro, e daí fui trocando ideia, até que surgiu essa possibilidade. Marquei, assim, não tinha um nome ainda. Eu falei, quer saber? Eu já tava com esse nome na minha cabeça já faz um tempo, era Baile Bom, mas já existe uma festa, já existe algumas festas com esse nome no Brasil. Inclusive no Rio de Janeiro chama Baile Black Bom. E aí eu falei, cara, soltei, assim, vou fazer. E aí eu agendei na 13 de maio, que era onde eu já tinha uma conexão, uma Já ligação, né? conheci. Já conhecia, já tinha uma liberdade com o seu Álvaro também. E marquei essa festa cedo. Era uma coisa que não era habitual aqui em Curitiba, mas em São Paulo é normal, porque a cidade é muito grande, é difícil das Uhum. pessoas transitarem. Chega uma hora que não tem mais ônibus, mas aqui era novidade. E aí eu marquei, na primeira deu umas 60 pessoas, na segunda deu umas 90 pessoas, na terceira já tinha fila de 1 hora para entrar. Uhum. E aí foi um sucesso bem rápido, assim. Ainda não era focado na questão de negritude, era uma festa que começava cedo e acabava cedo, mas a curadoria musical sempre foi uma preocupação grande minha, né? Então, Uhum. começou assim. E você pode falar um pouco de qual foi o sentimento de ver toda a repercussão que o seu projeto teve? Olha, eu acho que na real eu sei a importância, mas não é uma coisa que me ilude ou que me deixa com o ego, digamos, tomado, porque eu entendo como um compromisso. É uma coisa que eu tenho o compromisso de fazer dar certo também enquanto um espaço preto que celebra e principalmente traz reconhecimento cada vez mais para a sociedade 3 de Maio, que já está há mais de 100 anos aí, muita gente até hoje não conhece. Mas meu maior compromisso é manter algo também funcionando com essa temática e com essa proposta por mais anos, né? Acho que a gente desconhece algo aqui em Curitiba que na área de cultura esteja durando nesse grau há tanto tempo, assim. Uhum. Então, no começo tinha um certo deslumbre, mas acho que como todo mundo, assim, né, de ver festa cheia, Sim. mas a narrativa mesmo ela foi se construindo através do público, assim. Começa, por exemplo, na terceira edição, que a Will Amaral, que organiza a Feira do Afroempreendedorismo, falou: Brenda, a negrada tá toda lá fora. Porque o quê? A gente começava cedo, 8 horas. Até as 9 horas você pagava R$ 10. Depois pagava 12, 15, sei lá. Uma coisa assim no Uhum. começo. Então, a maioria das pessoas negras estava trabalhando ou não morava no centro. Então, a gente começou a desenhar estratégias. Então, o compromisso de fazer dar certo, de criar o acesso, de criar a oportunidade da galera chegar, inclusive de criar. Foi. Ele tomou essa proporção, mas ele não foi pensado não era uma estratégia no começo, né? Ele tomou esse corpo quando rolou isso que a Will falou, estava rolando o Copene na época, na próxima edição ia rolar o Copene ali na Federal. Então aproveita, pô, vai rolar o Copene, então vamos pensar alguma estratégia de trazer a negrada, né, da Sim. universidade. E aí eu fiz uns cartões
assim, de desconto. Então, você entra no... E era um cartão fura-fila. Então, a gente distribuiu para algumas pessoas e falou, ó, leva a galera preta, leva a galera preta. Óbvio que nem Uhum. todo mundo levou a galera preta só, né? Mas, assim, a grande maioria levou. E aí foi que ficou bem marcado, assim. Apesar de não ter sido proposital, a galera branca foi ficando na fila e a galera preta furando a fila com o cartão. E Sim. aí a galera começou a olhar, por que que eles estão entrando? Como é que eles estão entrando, né? Como é que eles conseguem Uhum. entrar? E aí que começou, cara, é isso. É isso, então é isso. E aí E começou foi. essa estratégia. Daí cada mês era um jeito diferente de vender. Você nunca sabia como é que ia ser. Ah, então agora tem o cartão desconto. Daí a galera branca descobria que tinha o cartão desconto, pegava com os pretos que queria passar para os brancos, beleza. Ah, não, agora é só com reserva de ingresso. Aí a gente tinha um grupo no Facebook, aí as pessoas, bom, reserva para mim tanto, 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 tanto. Eu deixava lá num salão e deixava depois vendendo no valor normal. Aí a galera, é verdade que vende mais caro para branco do que para preto? Eu disse, não, nada a ver. Mas já estava se formando uma rede preta que tinha um desconto de quem era mais próximo da gente, sim. E o resto estava vendendo no valor normal. Então, toda vez era isso. Ah, como é que vai vender agora? Ah, agora você tem que pegar lá em tal lugar e não sei o quê. Não, não, não. Agora tem outro ponto de venda. Então, ninguém nunca sabia como é que ia vender, como é que você ia conseguir o ingresso. E até hoje o baile tem fama disso, de que, não consegui ir porque eu não consegui ingresso. 8 anos depois. Ele foi quase um processo natural, ancestral. Eu acredito muito em ancestralidade atuando nesse lugar de tecnologia ancestral. Eu acredito que o baile é uma tecnologia ancestral, porque a gente começou a reproduzir coisas que a gente não tinha vivido, nem pesquisado, nem lido sobre baile black. E, de certa forma, eles também se Sim. auto-organizavam assim. E essa coisa da rede é muito daquela é muito inspirado de alguma forma, mesmo que a gente não saiba, muito na linguagem das rotas de fuga, né, do segredo, das organizações dos capoeiras. Então, tipo, tem coisas que a gente foi reproduzindo sem saber. É isso que eu ia perguntar antes, se foi assim que começou a Rede Preta, tudo, aí depois começou a ficar mais organizado, né? Esse processo de distribuir. Hoje o modelo já faz uns anos, que é esse mesmo modelo, a gente deixa os ingressos vendendo na plataforma. E existem pessoas, articuladores e pontos de venda que são mais focados na galera preta. Não que Uhum. eles não possam vender, mas eles têm um olhar mais direcionado de acesso mesmo, né? Então, onde a gente não consegue chegar, eles repassam e mobilizam, se comprometem a levar mais pessoas pretas. Hoje a gente já tem que recomeçar, porque o 8, né, já fez o. Voltamos para o ponto do inicial novamente, onde a gente está tendo que reeducar a galera que está chegando agora, trazer de novo os mais velhos. Então, tem muita coisa que está tendo que ser reorganizada. Mas a rede já ela começou a ser entendida dessa forma nesse processo da venda do ingresso. Uhum. Na Entendi. época, inclusive, existiam muitos coletivos negros nas universidades. Tinha pelo menos uns 4, 5 em universidades diferentes, que hoje não tem tanto. Então a gente fazia vários contatos também. Eu ia em reunião de coletivo negro, de alguns na UTFPR, na UFPR, entre outros, e fechava pessoas que, ó, a gente vai passar tantos ingressos para vocês e vocês vendem para a galera do coletivo. Então Uhum. tinha uma outra força essa mobilização também, sabe? Sim. Por isso que é bom, né, também chamar o pessoal das antigas para ir resgatando isso, né, isso do movimento. O que eu vejo hoje, assim, é a galera nova é, não viveu aquilo, né? A gente viveu porque a gente construiu há 8 anos isso. A galera mais que veio, o baile envelheceu, as pessoas também envelheceram 8 anos, né? E tipo, é quase 10 anos de baile. Muita coisa muda. Então, gente que era menor de idade já tem filho hoje. Gente que já estava um pouco mais velho lá, agora tá, tipo, cada ano faz diferença. Então, manter o compromisso de ir em todas as edições é difícil com o tempo passando, né? Mas a gente vê que hoje a galera mais nova, por não ter tido nenhuma referência, e às vezes o ideal dessa referência tá sendo esse ideal gringo,
A gente pegou a geração tombamento lá no começo, quando começaram a falar de tombamento, a galera vai usar cabelo azul, vai usar maquiagem assim assado, batom preto, batom Uhum. colorido. Aquilo era tombamento lá. O tombamento hoje é unha comprida, é peruca. Então, tipo, a galera foi mudando, né? Mas essa galera nova hoje, que tá muito ligada ao funk, acha que tudo tem que ser funk, tudo tem que ter no funk, e o baile não é bem essa proposta. O baile não é um rolê preto como qualquer outro rolê preto que está rolando ou que já rolou. A gente tem um compromisso ancestral de manter uma narrativa de uma história ligada à essência dos bailes black. Então, a gente toca funk? Toca porque também faz parte do repertório. Mas hoje, essa galera mais nova não entende nem a narrativa Uhum. musical. Então, a galera mais velha que acaba dando o tom, né? Inclusive de ensinar com o corpo como é que bate palma. A galera mais nova hoje vai no baile e não sabe bater palma. A galera fica tão embasbacada de ver tanta gente preta junta que não lembra de bater palma. Uhum. Então, hoje, o que eu vejo hoje a galera nova que é a parada muito enlatada, nova, quer se transportar para os vídeos de 15 segundos que eles estão vendo nos stories lá dos Estados Unidos, de Salvador, Rio de Janeiro, achando que eles simplesmente vão se colocar ali e não vão ter o compromisso de atuar comprando ingresso, batendo palma, chamando mais gente preta. Isso a gente fez lá Uhum. atrás, a gente estava discutindo isso lá atrás, entendeu? Então, hoje o Sim. compromisso é que a gente retome realmente a presença da galera mais velha Uhum. para que esse espaço continue rodando, porque a galera mais nova não é fiel, tá ligada no funk e não tá disposta, inclusive, a construir, eu acho, sabe? Uhum. É engraçado que você fala desse caminho que vocês percorreram, né? Vocês criaram tudo isso e a nossa geração, a gente está com esse meio caminho andado, mas assim a gente não caminha para frente, a gente não consegue evoluir. Eu acho que uma parte disso é que na época também eu e muita gente que estava na construção do baile ou frequentando o baile, a gente vem de movimento social. E hoje essa juventude tá meio que só para lacrar, tá sendo educada através do Twitter, sendo educada através do Instagram, lendo meia frase do Malcolm X, achando que está revolucionando. A gente não. Eu estava construindo lá. Eu fiz parte de conselho de promoção da igualdade racial. Eu fiz parte de conselho de povos e comunidades tradicionais. Eu fiz parte da rede de mulheres negras. Eu fiz parte de um monte de coletivo que me formou politicamente para entender que cultura é algo central, é saúde. Cultura é saúde. Cultura é expressão, é liberdade, é necessidade. E hoje a galera acha que só botar sua bela lace, você já é a negrona. Então, tá falta. E acho que a parada fica cada vez mais grave de entender que hoje a galera não se conecta com coletivos para discutir política, para discutir identidade, para discutir pertença. Então, espera que a parada venha pronta. Ah, eu viaduto de Madureira aqui. Vou lá botar vou lá raspar meu cabelo, fico chavosão e tá pronto. Sou negrão, sou Uhum. negrona. E não é assim, Sim. sabe? Ainda tá faltando muito. A gente criticava, tinha essa crítica em relação à geração tombamento lá atrás, quando já tinha essa questão de focarem extremamente na estética, mas a gente sabendo que, pô, você tá de bem com a sua estética é uma parada muito importante. Mas só isso não é o Sim. suficiente. Sim. A ideia toda que surgiu dessa pesquisa é justamente mostrar que o baile não é só um evento, né? Tem justamente esse lado político, esse lado de criar debate, e é algo muito importante para a gente resgatar agora, principalmente que Curitiba não muda quase nada, sabe? Parece que comparado com outras regiões, assim, ela ainda se mantém muito naquela figura de cidade europeia, sendo que não é o caso, né? Olha, eu confesso para vocês que eu tô tão imersa na construção do que o baile está fazendo que eu meio que do baile e outras festas, né? Porque a gente Uhum, tem uma relação super boa com o Samuca, do baile da Dureg, e a gente discute muita coisa de uma forma ampla através da cultura.
Então, eu não tenho mais esse discurso que Curitiba é uma cidade europeia, assim, nananã, porque não me interessa mais só a cidade, me interessa o aquilombamento que a gente está fazendo em relação a isso. E tem coisas assim que a gente tem que estar ciente de que Curitiba, a população negra é 27, 28%. Uhum. Então nunca vai ter um espaço. Os espaços pretos são construídos. Não é, nada fica preto de graça. Nada é tipo 90, 80% de pessoas pretas sem militar, sem ir no ouvido, sem chamar, sem convocar. Então eu não tenho mais essa ilusão de que, ai, eu acho que esse é um problema hoje da galera nova, que acha que se ele vem em vídeo de São Paulo, Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, sei lá, de alguns lugares dos Estados Unidos, vê aqueles vídeos, acho que tá tudo tomado de gente preta, chega lá e simplesmente é só estar, é só eu chegar com a minha bolsinha e estar. Não, você tem que chamar mais gente preta para vir. Você quer o espaço preto? Vai ter que chamar mais gente preta. Ah, tá cheio de Uhum. branco aqui? Quantos pretos você trouxe hoje? Ah, eu trouxe 5 pretos, então no próximo você mais traz 10. Que é 10 pretos que você trouxe, é menos 10 brancos que entraram. É isso, tipo, é muito assim, eu tô tão focada nessa coisa da gente fazer a parada rodar, que eu não fico mais nessa ilusão, eu não tenho. A gente tinha essa ilusão lá atrás, lá no começo. Ai, do quilombo 100% negro, não sei o quê, nananã. Sabe? Ai, tem que. A gente fez uma pesquisa esses dias e a galera, ai, tinha que limitar o número de brancos, não sei o quê. Cara, judicialmente isso é impossível de fazer. Você não pode excluir ninguém judicialmente, com risco de ser preso. Ainda mais aqui, que é super racista. Que eles Uhum. mesmos não se ligam que aquele lugar não é deles, que eles podem ir, mas saibam onde você está pisando, né? Mas quando estão em maioria, eles se portam como eles se portam no bando deles, são mal educados, não dão passagem pra galera, fazem paredão, assim, tipo, não deixa a galera passar. Ou então para, ai, vocês são lindos, meu Deus, tem que ter mais negros nas idades, vocês são lindos. Então, você não quer isso no baile? Leva mais gente preta. Faça você também o serviço de fazer o corre. Sim. É isso que, assim, a gente está voltando lá em 2015 nesse lugar, assim, mas eu entendo essa coisa do 8, né, do símbolo do infinito, a gente voltou lá Uhum. para o começo de novo, e é isso, bora reeducar, bora refazer, mas apesar de ter muita informação, eu acho que a grande falha hoje é essa mesmo, assim, a galera nova não tem formação política, cultural, e nem de memória, que é o que fica difícil de você dialogar e mostrar para as pessoas, cara, você faz parte desse compromisso da parada tá até hoje funcionando. Se tá cheio de branco, a culpa é tua também. Responsabilidade, culpa não, mas a responsabilidade é tua. Porque a gente não vai deixar de vender ingresso, deixar de fazer uma edição Uhum. que alimenta famílias, né? A nossa equipe ali é tipo 98% de gente preta, gente que depende daquela grana, inclusive. A gente alimenta todo um sistema, né? Inclusive vários fornecedores nossos e tudo. Então, a gente não vai deixar de fazer porque a galera não se ligou que tem que ter um compromisso deles também. E Sim. assim, ingresso, a gente tem ingresso mais barato na rede, tem várias coisas acontecendo. A galera não se liga, ou a gente está tentando aprimorar também como é que a gente passa a informação de como o baile funciona melhor para a galera entender todo esse sistema. Que inclusive os articuladores vendem ingresso mais barato e eles também levam 15% das vendas, das próprias vendas. Então, além de vender os ingressos, eles também ganham dinheiro. Isso ajuda muita gente. Então, a rede ela foi tomando corpo e a gente foi entendendo como é que era a melhor maneira. Talvez, talvez não, com certeza está precisando reexplicar para desenvolver um sentimento de pertença maior, mas entendendo que cada um tem que fazer seu corre. Cada um tem que fazer seu corre. E Uhum. por falar nisso de cada um fazer a sua parte, como que foi essa recepção pelo público, tanto o público negro quanto a parte a parte mais ampla? E se houve alguma manifestação contra esse agrupamento? No começo, principalmente. No começo, até, eu sempre fui do meio da cultura,
Então, até gente que eu trabalhava, amigos, artistas, tudo, falando que a gente estava criando um gueto, que era um absurdo, rodinha de fofoca, sempre chegava fofoca, a galera falando que absurdo isso, que absurdo. Fora a lenda urbana, né? Muita gente, assim, gente que nem tinha ido fazendo vídeo, postando que tinha sido discriminado, que tinha ido no baile, que foi tratado mal. Até hoje tem isso. Uhum. Brancos que vão lá e acham que eles têm que ser reverenciados, saem de lá falando que a galera estava olhando estranho, que eles foram maltratados, mal recebidos, que gente da equipe tratou eles mal. E é uma coisa que eu Uhum. sempre, tipo, teve uma vez também um episódio de umas mulheres que foram lá, mulheres brancas saíram de uma roda de samba, passaram lá e depois criaram um bafafá falando que foram barradas porque foram brancas, que eram brancas. Tipo, o negócio meio que viralizou, eu tive que fazer um textão Uhum. falando, cara, vocês querem o nosso erro. Vocês não vão ter o nosso erro. Pra que a gente ia querer barrar vocês se vocês iam fazer isso? Eu acho que entra muito na questão de eles não saberem lidar com o sentimento de eles não serem o centro Não sabem, de tudo. nem um pouco. Uhum. Nem um pouco. Tem coisas assim que a gente retomou, assim, com o tempo. Tem várias coisas que foram bem interessantes, assim. No começo, a galera tem que entender que, às vezes, assim, na época, principalmente, o baile é formado de pessoas. E não necessariamente a gente passa a orientação, mas existe um corpo coletivo que, naquela experiência, vai criando sensações, uma forma de pensar, uma forma de agir coletiva. Então, muitas vezes entrava tipo, tava rolando a roda, a gente abria, e a galera dançar no meio, entrava uma pessoa branca, a galera virava as costas. No começo a galera era bem mais assim, radical Uhum. do que a galera lacração da Lace, entendeu? Chegava lá, tipo, a galera, tipo, entrou branco na roda, a galera virava as costas. Então, daí a galera aí o cara se ligava, branco não subia no palco, nem para tirar foto. Não tem essa de Uhum. subir, ficar aqui fetichizando a galera, ficar tirando foto. Não, desce, desce. Desce, desce daí, desce já. Sim. Tinha, que mais? Fora isso, a galera branca, tipo, no banheiro, né? Tipo, sempre tinha os momentos de crise com as mulheres era no banheiro, porque as brancas chegam no banheiro. Vocês são lindas, vocês são maravilhosas. Você entendeu? Ah, que cabelo, eu queria ter seu cabelo. Eu queria ter isso, queria ter aquilo. E com os caras era meio que perto do bar. Alguns caras não cumprimentavam os próprios amigos brancos dentro do bar. Ou então, e a galera não queria palmitar nesse grau, né? Eu não tenho nem amigos brancos e tal. Tipo, a galera também vai para um extremismo, assim, às vezes sem, tipo, sabe? Enfim. Que é uma coisa da ilusão também, né? Tipo, desse quilombo 100% negro, enfim. Mas da gente mesmo nunca teve uma orientação de agir assim, agir assado. Mas muita gente branca que é consciente do movimento entende que se houve algum tipo ou quando há algum tipo de estranhamento, faz parte desse grito engasgado, entalado, né? Dessa raiva que tem que ficar toda hora sendo contida. E ali é o único espaço que a gente tem, às vezes, para poder celebrar, né? Então, assim, depende, assim, mas no começo, principalmente, a galera tinha isso, e aí as lendas vão permanecendo, né? Vão permanecendo, é tanto que surgem outras festas e tudo mais, e às vezes é a gente que leva a fama de alguns comportamentos, assim. Mas pra gente o branco nunca foi foco pra nada. Ah, tá vindo muito branco. Como é que a gente vende mais ingressos pra galera preta? Ah, tá fazendo. Não, não, como é que a gente faz mais isso pra galera preta? O branco não é pauta, nem tema, nem coisa que a gente pensa em nenhum tipo de estratégia. E teve outras dificuldades, tipo, quando começou com as autoridades, assim, ou principalmente por estar perto lá do largo, que eu sei que tem bastante policial passando, se implicaram também. Não, a gente não teve problema. Acho que a única questão. Alguns períodos a gente teve medo de alguns encontros de nazistas em Curitiba.
e da galera tá transitando, né? Mas a gente teve, porque a gente tinha muitas estratégias também até de proteção, né? Inclusive carona solidária. Então, eu não conheço ninguém, tô indo no bar. Tinha uma postagem específica de carona solidária lá no Facebook, que a galera podia, vamos junto e tal. Então, quando rolava esse tipo de coisa de encontro, a gente estimulava que a galera, às vezes até vinha de ônibus, descia na Tiradentes, vinha todo mundo junto, acabava se conhecendo. Então, a gente fazia Legal. esse tipo de mobilização para proteção. Mas a gente nunca teve Uhum. problema. A gente teve problema uma vez. A gente fez uma festa com a marca de cerveja, enfim, uma patrocinadora nossa, que na época estava no negócio da Copa. A gente fez lá no Alto da Glória. A festa já estava no final, já tinha acabado praticamente, estavam vindo vans levando. Chegou uma viatura policial com os policiais bem jovens e falaram que tá tendo reclamação por causa do barulho. Eu falei, não, tipo, daqui meia hora acabou e tá indo a última leva da galera. E em menos de meia hora eles voltaram com uma outra viatura com os policial barrigudo, noiado, já velho de corporação, que já desceram batendo na galera que tava querendo ir embora. Quebraram o braço de uma mina, levaram uma parte presa. A gente isso teve consequências terríveis pra gente, assim. Mas foi a Uhum. única vez que a gente teve uma questão com polícia, mas porque a gente estava num bairro altamente racista também, que era o Alto da Glória. Na frente de uma casa de uma mulher racista. Enfim, foi isso, assim. Mas a gente, no geral, não teve questões, assim. Entendi. E você falou dessa questão de quando tinham esses encontros, vocês se agrupavam até por questão de segurança. E daí depois isso passou a ser uma questão vocês, para que vocês criassem uma parceria com uma rede preta, assim, sabe? Não, a gente entendeu que o tempo foi passando, as pessoas também pararam de usar aquela postagem de se auxiliar. Daí surgiu o Uber, não tinha Uber na época, né? Compartilhar essas coisas, não tinha. Então a galera vinha por si, ou vinha de táxi ou vinha de ônibus, ou de carona. Então isso não foi uma questão. Mas a rede a gente está desdobrando em outras possibilidades. Assim, a gente está querendo cada vez mais fomentar entre outras coisas. Então vai vir novidade por aí também. Aguardem, muito em breve. Legal. É que vai mudando o perfil, né? Que nem as coisas vão acontecendo, vão sendo outras, aí vai criando outras necessidades, assim. Isso. Então, voltando um pouco da conversa, o tempo que você passou fora em Curitiba, você percebeu muita diferença do movimento negro daqui para lá? Ah, com certeza. Todo mundo que vai para lá sente isso. Uhum. Em alguns lugares o debate está muito mais avançado, né? Sim. Eu acho que até por conta da quantidade de pessoas, o acesso, as estratégias de acesso à universidade, é, a força dos movimentos sociais. Aqui é óbvio que existe uma força, existe um compromisso, né? Mas são bem menos entidades do que tem lá fora. Assim, eu fiquei Sim. 2 anos em Salvador. Não fui com essa intenção, né, de ver essa movimentação política, cultural, social. Fui por um processo meu mesmo de dar um tempo daqui. Mas é bem diferente. Todo mundo que vai, que visita e vê que existe uma diferença, porque é outra cultura, né? Acho que também é uma Uhum. outra forma de resistir, são outros os problemas. É, aqui tem as características das coisas daqui, mas a gente tem que levar em conta que a questão da quantidade de pessoas faz diferença, né? Então, alguns debates estão mais avançados ou menos avançados também por conta disso, né? Uhum. E você acha que essa questão da quantidade acaba influenciando naquilo que você falou da nova geração? Eu acho que não é questão só da quantidade, eu acho que é a questão realmente da formação. É como a galera dos movimentos anteriores, ou até se a gente tomar o exemplo do baile, hoje a gente entende, por exemplo, que a gente tem que retomar uma linguagem de trazer a galera mais velha de volta. Porque senão nem a galera não vai aprender como é que se mantém. Se a gente tiver que ficar se adequando, se readequando às novidades, o baile vai perder a identidade
e aí ele se perde. Então, eu acho que na questão política as coisas também deveriam ser um pouco assim, mas diferente da questão política, né, nessa coisa da questão de manter um espaço de cultura, a gente tem mais tempo para respirar. Na questão política, existe uma questão de sobrevivência, né? Dependendo da pauta, está falando de extermínio da juventude negra, está falando de saúde. Não necessariamente há tempo de ficar pensando estratégias de como você traz mais gente, mas existe a consciência dentro dos próprios movimentos, especialmente dos quais eu já fiz parte, que é uma lacuna, né? Essa coisa de você não conseguir trazer mais gente nova e de que essa gente nova aprenda com os mais velhos coisas. Então, não é uma questão necessariamente de quantidade, é uma questão de transmissão de saber, né? Uhum. Faz sentido. Se a gente pensa que todos esses espaços, assim como a Beatriz Nascimento, né, que era uma antropóloga, historiadora, ela é autora aquele vídeo documentário chamado Ori, e Beatriz Nascimento, ela fazia nas pesquisas dela também, ela fazia essa ponte, né, entre o quilombo e qualquer espaço de agrupamento de pessoas negras, né? Então, para ela, a escola de samba era um quilombo, o baile black era um quilombo, é, o terreiro é quilombo. E se a gente olhar para essas manifestações e para o próprio quilombo, a gente entende que são lugares onde a transmissão do conhecimento, da vivência, da experiência e da manutenção da cultura, ela se dá da convivência de jovens com mais velhos. Sim. Então, no terreiro, você só vai aprender se você sentar no pé do mais velho e ouvir as histórias. Você for colocado ali para poder mexer no mariô, né? Na fibra, se você for na palha da costa, se você for enrolar um acaçá. Mas normalmente é o mais velho que está te ensinando. E mais velho não somente necessariamente mais velho de idade física, de nascimento. É o mais velho iniciado. Então, eu vejo hoje que esse tipo de, de ação para a manutenção da cultura, ela tem que se dar também dentro do bairro e dentro do movimento social. É só assim. Uhum. E tem muita divergência dentro do próprio movimento que você perceba agora? Ou justamente essa noção de querer resgatar o pessoal mais jovem está fazendo, não sei, se tornar um movimento unificado? Não existe unificação em nada. E nem é para ter. Eu acredito que cada um sabe a sua forma de lutar. A gente tem que. Uhum. Acho que também é uma outra coisa que é bom, a gente às vezes idealiza muito. É algo que nunca existiu em lugar nenhum. E nem vai existir. As pessoas são diversas. O que acontece é a gente ter nossas ideias, em algum ponto, elas se cruzam e fazem sentido para nós. Em outras, não. Então, em qualquer movimento é assim. Não vai existir unificação, acho que nem é para existir unificação. A ideia é que a gente esteja com alguns discursos alinhados, mas o principal é que a gente não se mate na frente dos brancos. A Uhum. gente se mata entre nós. Vamos brigar, vamos debater, tipo, não, mas o ideal é de se matar no sentido ideológico, né? Sim. Não sair assim, pensando em como prejudicar o outro para que a tal coisa não funcione. Mas o que eu acho é só isso. A gente tem que estar com o discurso alinhado na frente dos brancos. Agora, tipo, de resto, é saudável, inclusive, que a gente tenha divergências. Tem discussões, né? Não Verdade. existe. Porque se a gente pensa em unificação, a gente vai para um lugar que existe uma verdade. E a gente não tem, tipo, cada uma aqui tem um tom de pele. Cada um aqui são coisas. Cada um aqui tem um recorte do que atravessa a própria vida. E para mim não é um problema, para vocês é um problema. Então, assim, não existe unificação, não é para existir. A gente tem que parar de idealizar isso. A única coisa que a gente tem que ter é saber se portar e saber como a gente se une para pautas comuns. Essa que é a minha ideia. Se tornou um local de acolhimento para as pessoas negras e nesse local, assim, se você percebeu isso, os comentários, como foi, assim, saber. A gente recebeu já muito depoimento, assim, principalmente de mulheres negras falando que é um espaço de cura.
E eu acho principalmente porque é um lugar onde a gente trabalha com corpo, corporeidade, onde você não é julgado nem pela sua roupa, nem pelo seu corpo, assim, mulheres gordas estão lá de short e não estão sendo julgadas por isso. Então, eu vejo muitas mães também, mulheres que são mães, às vezes tem um espaço ali de respiro, de se sentir mulher, de se sentir bonita, de se sentir desejada. Os caras podendo também dançar e serem celebrados com isso, sem serem, né, taxados de nada da sua sexualidade. Pessoas trans. Mas, perdão, eu tinha parado de gravar. Pode dar uma recapituladinha no que vocês estavam conversando? Eu estava falando da questão da roupa, né? Que nossos antepassados eles se adornavam para os ritos, e foi uma coisa que que eu comecei a botar um pouco no discurso, né? Mas não com a intenção de que as pessoas têm que estar com a melhor roupa, com a parada da marca, com nada. Muito pelo contrário, a gente inclusive estimula o consumo de brechó, Uhum. economia circular, né? Tipo, inclusive de pensar a saúde do planeta, né? E vez ou outra aparece com a autoestima tão, às vezes, tão baixa que acha que a gente está estimulando o consumo, estimulando que a galera esteja muito bem vestida e que isso fosse uma algo elitista. E não consegue olhar pelo olhar ancestral, de Uhum. que, inclusive, dentro daquele clube social negro, né, os clubes, eles nascem da exclusão e eles tentam reproduzir, de alguma forma, os clubes e sociedades que já existiam dos brancos. Então, você está bem vestido, você está bem aprumado, não está falando de consumo e não está falando nem de exacerbar a questão da estética, né? Está falando de você simplesmente fazer o que seus antepassados faziam, Sim. que é estar adornado para você, para sua família, e não no estilo de competição de quem é mais gostoso, quem está com a melhor roupa, nem não, e nem nada disso, né? Mas eu acho que talvez sejam, talvez não, acho que são conteúdos que a gente pode começar a pensar em comunicar do baile, porque para a gente lá atrás foi uma questão assim de discussão há muito tempo atrás, e agora essa parada retorna. E aí a gente vê o quanto o nosso povo, mesmo essa juventude, está tão fragilizado ainda, essa questão da autoestima, de achar que em algum lugar, você pode entrar lá no nosso feed, no nosso perfil, em algum lugar a gente está estimulando a melhor roupa, a melhor. Tipo, a gente não faz isso, sabe? Eu vi também, tipo, nessa última pesquisa que a gente fez, as pessoas acharem que as pessoas estão lá de cara fechada, que eles não conseguem chegar nas pessoas. Eu acho que tudo tá ligado tão à autoestima. Você chegou sorrindo para as pessoas simplesmente fecharam a cara? Então, assim, as pessoas não entendem o seu próprio papel, né? Acho que simplesmente vai chegar no lugar, as pessoas. Cara, são pretos de Curitiba. A galera não é sorrisinho que nem Rio de Janeiro, São Paulo, com certeza. Já começa por aí. Então, fica esperando que haja nesse mito, né, nesse sonho do quilombo e tal, não se vê como agente, não se vê como agente da ação, né? Então, se eu quero que as pessoas estejam mais abertas a mim, muito provavelmente eu tenho que estar mais aberta para as pessoas, muito Sim. provavelmente, né? Uhum. Se eu estou achando que as pessoas estão competindo com roupa, muito provavelmente eu estou com um olhar de baixa autoestima comigo. Que em nenhum momento, em nenhum lugar escrito que você tem que comprar roupa de marca ou tem que ir com uma roupa. Eu me proponho a estar com roupas diferentes no baile toda vez, porque eu sou a dona do baile e eu toda hora tô mostrando roupas das marcas locais, de gente preta local. É um compromisso meu, eu que pago. Eu que estou mostrando, tipo, ó, tem a Rede Preta, tem essa pessoa que faz roupa assim, tem essa menina que faz a make, tem a outra que faz cabelo, danana. Eu, eu. Agora, não é um discurso do baile em nenhum momento, assim, sabe? Então é doido, assim, tipo, eu tô vendo lá em 2015 de novo. É Mas que tá beleza, tudo, bora, é que tá bora, tudo tão normal. enraizado, né? É tudo igual você trouxe, a questão da autoestima, é tudo tá aqui, né? Com certeza vai ficar chato se você for de chinelo lá. Mas acho que já ficaria chato se você fosse em qualquer lugar de chinelo.
Agora, Uhum. E até pra dançar. de resto, cada um na sua, cada um por si. Vai lá, vai Sim. curtir, vai ser você. E você tinha comentado lá no início da entrevista ainda que no primeiro baile já tinha 50 pessoas, assim, que eu acho um número bom para um primeiro evento. Como que foi, tipo, o processo de teve que chamar dançarino, ou era um pessoal que já tava lá e foram chamando essas pessoas pra ir? Não, no primeiro a gente não tinha. Eu puxava o passinho porque eu já dançava, já era uma coisa que eu queria viver. O baile, ele Uhum. nasce desse lugar que eu queria fazer uma festa cedo, que acabasse cedo, porque eu já era mãe Sim. e eu tinha amigas mães também. Então, tudo já mulheres com mais de 30 anos. Uhum. Então, a ideia era que a gente tivesse um lugar. Então, a gente já dançava, então a gente puxava. Mas também na época, desse primeiro, foi uma galera do Origem Dance, que tem a professora Yuna, que dá aula ali na Tiradentes. Então, a gente como era cedo, e ela tinha alunos, alguns eram menores de idade, então a gente liberou para eles chegarem lá, já que Uhum. eles iam sair mais cedo e depois ela ia levar eles. Então, eles também dançavam, puxavam, então foi meio natural. Daí a gente viu, cara, isso pode ser algo que pode ser um gancho, né? A gente Sim. ter pessoas que vão ficar puxando. Porque eu tô lá fazendo produção, não vou ficar lá toda hora na frente lá puxando. Aí foi nessa, chamamos um casal pra botar o samba rock, porque eu pensava assim, cara, é pouco tempo de festa. A festa tem que começar começando, a galera tem que chegar, abrir o salão, em vez de ficar naquela, ai, não vou chegar cedo, porque, ai, você é a primeira pessoa a chegar. A gente sempre falou, cara, o baile começa começando. Então já chegava, já tinha um casal. Então tem uma narrativa musical, inclusive, né? Você chega no baile, tá rolando samba rock e música brasileira, tá rolando samba. São coisas que aterram bem a gente. Então você chega lá, já tem uma galera dançando e tal. Na época tinha um casal que tirava, dançava primeiro, e depois tirava as pessoas para praticar. Então já rolava uma mini aula, já com baile rolando. Não era bem uma aula, mas já era tipo pessoas que vão tirando você para dançar. Daí você chegava, já via a galera chegando e tal. E depois, naturalmente, o corpo começa a pedir o passinho. E daí esse mesmo casal já começava a puxar também. Então já Uhum. teve algumas pessoas que ficaram nesse front e a gente está retomando também esse compromisso agora de ter pessoas que estão trazendo, porque pesquisavam também, né? Então não é só. Essas pessoas que puxam não puxam simplesmente porque estão lá puxando, elas estudam isso, né? Já viveram e Uhum. estudam isso também. É que percebe que meio já se tornou o perfil do baile, sabe? Essa reunião também é através da dança, tudo, essa expressão. Sim. É, o baile é um espaço de trabalho da corporeidade, né? Eu pauto a minha. Apesar de no começo não ter sido assim muito teorizado, o baile não Uhum. era teorizado, quando eu precisei começar a entender ele como um sistema, entender que é uma tecnologia, essa parada da corporeidade entra no valor civilizatório africano, né? Uhum. A Zoilda Trindade foi quem sistematizou esses valores para a Cor da Cultura, né? Que foi um projeto de inserção de cultura negra nas escolas e tal, um projeto bem bonito. E num das publicações vinha essa questão dos valores civilizatórios africanos, entendendo a corporeidade, a musicalidade, a comunidade, circularidade como valores importantes de construção de civilização mesmo, preta, né? Então, eu Uhum. entendo que dentro dessa tecnologia que é o baile, a musicalidade, a corporeidade, elas ativam memórias afetivas. Então, mesmo que você não tenha escutado aquela música que toca lá da década de 70, a tua mãe escutou. E de repente você tá lá no passado da tua mãe dançando o que ela Sim. estava dançando em casa. Ou numa festa, né? Que é o nosso caso, por exemplo, assim. Que a minha Uhum. mãe escutava isso, e tinha esses discos. Então faz parte da minha memória afetiva escutar certos sons lá, né? Por isso que a gente fica nessa assim, se o baile começa a mudar muito, a construção da memória afetiva ela é outra. Tem funk a gente tocava funk que não falava putaria no começo do baile, assim. Tipo, era um compromisso nosso, não vai ter soca-soca, não vai ter pau na chota, não sei o quê. Porque tinha galera mais velha lá, inclusive, lá, Sim. presente, que começaram a deixar de ir por conta disso. E hoje a galera mais nova quer esse tipo de som. Só que não entende que a gente não é um rolê preto qualquer. A gente está ativando memória afetiva. Daqui 2, 3 anos, o soca-soca, pau na chota, você não vai mais estar escutando.
Eu vou botar isso na pista, não vai fazer mais sentido para você. Mas Stevie Wonder, Michael Jackson, Tim Maia ainda faz sentido na pista. Sim. Sim. Então é muito doido você pensar na tecnologia, como é que ela vai ativando lugares da memória e como é que isso, tipo, daí são papos mais profundos, depois eu falo isso até conversei com alguns amigos músicos, né? Porque tem um tipo de batida, inclusive, que marca, e é por isso que às vezes fica tão profundo na memória e no corpo, né? Que tá no funk também, mas não tá no funk do mainstream. Tanto que o Furacão 2000 tá até hoje. Aquele funk que tocamos no ano passado já não é mais sucesso hoje, Não, enquanto o outro permanece, né? Porque enquanto também vai outros querendo aquela permanecem. identidade. Então é isso. Muito provavelmente os funks que a galera tá escutando hoje, eles não estarão em voga e nem farão sucesso daqui 2, 3, 4, 8 anos de novo do baile. Não vai. Sim. A Sociedade 13 de Maio até hoje comemora a data da abolição da escravatura. O que você acha de tudo isso? Eles não comemoram a data da abolição, eles comemoram o aniversário deles, né? O aniversário da fundação do clube que carrega esse nome. Na época eles tinham, né, assim, esses fundadores e fundadoras, eles tinham essa visão um pouco mais conectada com isso, mas de uns anos para cá, já há muito tempo, não por questão de política, né, não por consciência, mas eles não celebram a data, eles celebram a fundação. O clube, na verdade, ele foi fundado dia 6 de junho, né? Ele foi fundado dia 6 de junho, mas ele carrega o nome 13 de maio. Entendi. E acho que já encaminhando para o final, né? Deu para ter uma troca de ideia muito boa. E para quem quer conhecer mais, assim, o que você indica? Tanto de acompanhar as redes sociais ou vídeos do movimento para estar ligado. Então, do baile, eu recomendo acompanhar o nosso Instagram, instagram.com/, um baile bom. Eu recomendo esse livro que eu citei, da Presença Negra em Curitiba, né, dos traços aos trajetos. A gente tem um blog que chama dos tracos.wordpress.com. Lá você consegue baixar o livro e tem um resumo também dos capítulos. Tem o perfil da Sociedade 13 de Maio, @Sociedade Beneficente, que está com vários eventos rolando lá também. E é isso, acho que é sair um pouco do Twitter e dançar e celebrar e construir memória, história, memória afetiva principalmente, através dos bailes, da convivência e tudo. Nada vem pronto, é isso que eu tenho Aham, para falar, nada vem pronto. Tudo é, sim. a última postagem com a foto do baile da equipe foi isso, né? Nada é de graça, tudo é lutado, tudo tem briga, tudo tem luta. Faça a sua parte. A gente está fazendo a nossa. Certíssimo. Uma construção, né? Uhum. É. Eterna, não para. Não vai Não, parar nunca. não tem Só quando como. a gente desistir. Realmente não faz mais sentido, não dá mais para fazer, é isso aí. Mas de resto, tá na mão de Enquanto todo ainda, mundo. Ter. enquanto ainda tiver sentido, né? Sim. É Aí não isso. tem. Mas então, obrigada por ter topado de Sim. volta. É. E acho que conseguimos produzir um conteúdo muito legal, assim, pro pessoal, tanto quanto pensar quanto ver, né, essa trajetória, assim, porque às vezes a gente acompanhando, mas desde o início dá até para ver como que dá para implementar isso em outras áreas, eu acho muito legal. Mas é isso, Com então. certeza, e é super possível. Se a gente entende que isso tudo é uma tecnologia, a gente consegue Uhum, reproduzir, pegar o que é coerente e aplicar em outros espaços e de outras sim. formas, assim. Uhum. Muito obrigada mesmo. Nada. Até a Então, próxima. até. Até.